Hello guys! Teacher G e hoje, na aula de hoje, eu quero conversar com vocês sobre algo que eu ouço muito. Teacher, quanto tempo eu vou demorar para falar inglês? As pessoas me perguntam isso querendo uma resposta tipo uma garantia, você vai demorar uma semana, duas, um ano, 5 anos? Então eu ouço muito essa pergunta. Tá, teacher, eu vou começar, mas quanto tempo eu vou levar para falar inglês, né? Ela quer já tipo para ontem. De repente você já fez essa pergunta. Mas e aí? Eu vou começar esse processo de aprender inglês, mas eu quero saber, o que me interessa mesmo é quanto tempo eu vou levar, quanto tempo demora para falar inglês. Então vamos entender um pouquinho como que esse tempo vai funcionar, o quanto tempo que você vai levar para falar inglês, para você começar entendendo, né? Esse tempo pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, 3 anos, pode levar semanas, pode levar meses, pode levar. Não tem um tempo fixo, tá? Você não vai ouvir eu te dizendo, você vai demorar uma semana, um mês, 5 dias, 10 dias, 6 meses, um ano, 2, 3, 4, 5, 10, tá? Não tem um tempo fixo, fechado. E nós vamos entender o porquê. Quanto tempo eu levo para falar inglês? Nós vamos entender quais os fatores que vão determinar esse tempo para você. Tudo bem? Em quanto tempo eu estarei falando inglês, teacher? Ó, só para você começar entendendo como que vai ser essa nossa conta, esse nosso cálculo para chegar nesse tempo, que eu sei, guys, que essa é uma questão que pode te preocupar um pouquinho, ou pode te desmotivar, ou te motivar, vai depender de vários fatores. Então, primeira coisa que eu quero que você comece entendendo nesse processo, quanto tempo eu vou levar para falar inglês, Titi, porque eu preciso para ontem, porque eu já tive alunos, por exemplo, que vieram e me disseram, Titi, se eu não falar inglês em tanto tempo, eu perco a minha promoção, o meu plano de promoção lá na empresa onde eu trabalho. Então, eu sei que essa questão do tempo é essencial e muitas pessoas, né, começam a estudar inglês focada nisso. Eu preciso falar inglês em tanto tempo. Ó, primeira dica que eu quero começar falando com você. Não se preocupe em quanto tempo você vai falar inglês. Se vai ser uma semana, se vai ser um mês, se vai ser um ano, se vai ser 2 anos, se vai ser 2 meses, 6 meses. Primeira coisa, a gente vai começar a não se preocupar em quanto tempo eu vou falar inglês. E sim, primeira coisa que a gente vai se preocupar, que você tem que se preocupar para você poder falar inglês é consistência. Meu professor da academia fala tanto isso, né? Consistência. Esse é o primeiro ponto que você vai começar a entender. Então vamos deixar essa questão de quanto tempo, se vai ser um ano, 2, 3, um mês, 2 meses de lado. Vamos focar nessa palavrinha aqui, ó, consistência. Por quê, teacher? O que está acontecendo? Que consistência é essa? O que a gente tem que entender? Primeiro ponto, para a gente ter um objetivo, ter um alvo, ter uma ideia desse tempo, quanto tempo eu vou levar para falar inglês. O que é a consistência? A consistência, ela está incluída nela, né? O que vem nessa consistência quando eu estou te falando? Preocupe-se com a consistência. Rotina, tá? Frequência são os pontos principais e exposição. Então, o que é a consistência? Rotina, frequência e exposição, tá? Então, esquece um pouquinho o tempo. Quanto tempo eu vou demorar para falar inglês, teacher? Primeira coisa que você tem que se preocupar agora. Qual é a sua consistência? Que consistência? Tem que ter rotina, frequência e exposição. Sobre isso que a gente vai conversar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para você entender melhor o que é essa consistência quando eu digo consistência nessa sua caminhada rumo à fluência. O que eu percebo? A maioria das pessoas que vem até mim tem um histórico do tipo, teacher, eu já estudei um ano, né? Eu passei um ano estudando inglês, ou 2 anos, ou 3 anos, né? Só que eu fiquei 2 sem estudar, teacher. Vocês acham que isso é consistência? Né? Então eu percebo que as pessoas vêm com o histórico de ter estudado inglês, e lógico que ela para por vários fatores, mas só para a gente entender o que é consistência.
Teacher, eu estudei 2 anos inglês, agora faz 3 que eu tô parado. Estudei 1, parei 2, estudei 3, parei 4, né? Então as pessoas têm muito esse hábito em relação ao inglês. Começa estudando, provavelmente por conta de não alcançar o objetivo, que acontece com bastante frequência por vários fatores, acaba desestimulando, desmotivando e aí fica o mesmo período sem estar exposto, sem a consistência, né? Ou até por um período mais longo. Isto não é consistência. Consistência não é estudo, paro, né? Começa, para. Começa de novo, para de novo. Sabe essa coisa? Começa, para. Começa de novo, para de novo. Isso não é consistência. Essa prática, começa, para, né? Acaba deixando o seu tempo que você vai levar para falar inglês cada vez maior. Por isso que eu falei para você, vamos primeiro entender que eu preciso de consistência. Não tem como eu falar para você, olha, você vai demorar 6 meses para falar inglês. Você precisa de 6 meses para falar inglês. Se o primeiro ponto que a gente começou vendo, que é a consistência, não acontecer, né? Porque se eu começo, paro, começo de novo, paro de novo, esse meu tempo que eu levaria tendo consistência vai ser 3 vezes maior, tá? Por isso que quando as pessoas me perguntam, Titi, mas eu preciso saber quanto tempo eu levo para falar inglês? É difícil, não tem como te dar uma resposta 1 ano, 6 meses, tá? Porque primeiro a gente precisa entender aquela consistência. Teacher, eu tô com a consistência, eu tô fazendo isso. Ah, tá. Então, peraí. Se você tá fazendo isso, você pode levar em média, aí a gente consegue chegar num cálculo. Por isso que, primeiro, vamos entender essa consistência. Esse começa, para. Ai, teacher, mas é que eu comecei e aí eu não tive resultado. É claro que você tem que buscar algo que está te trazendo resultado. De repente você começou de uma forma, aquilo não está te dando resultado. Você encontrou uma outra maneira que você está tendo melhores resultados. Migra para essa outra maneira, tá? Mas a questão é, começa a parar. Para tudo. Não estou fazendo mais nada, não estou praticando, não estou... Isso não é consistência, tudo bem? Você mudar o método, mudar a forma que você estuda, tudo bem, isso é muito bom. Aliás, por que eu estou te falando isso? Porque é um processo. Toda vez que eu começo, paro, eu vou interromper esse processo. E aí eu volto sempre no lugar de início. De novo, não é igual a academia que eu sempre falo, gente? Aí você vai, pratica, né? Pratica, avança, né? Começa lá no início, vai avançando, já está se comunicando, volta tudo de novo. Quando você para de praticar, quando você para de progredir no inglês, as pessoas acreditam que elas vão ficar estacionadas ali no lugar. Aí eu vou dar uma pausa, daqui 1 ano eu volto. Só que quando você voltar daqui 1 ano, se você ainda não alcançou o seu objetivo, que era falar inglês, por exemplo, quando você decidir voltar daqui 1 ano, você não vai voltar da onde você parou. Você volta lá no início. Você praticamente perde tudo que você adquiriu. Se você não volta no início, você vai voltar a alguns níveis atrás daquilo que você parou, anterior àquilo que você parou, porque não, é difícil permanecer ali estacionado, entende? A gente para um tempão, aí a hora que a gente volta, a gente dá uns passinhos para trás, na hora que retoma, né? Então isso acaba atrapalhando esse quanto tempo você vai levar para falar inglês. Você percebe que ele vai aumentando, né? Então você começa, fez 1 ano, nossa, evoluiu, tal, parou 2. Gente, já são 3 anos, de repente você ainda não alcançou o seu objetivo. A hora que você retoma, você já está indo para o quarto ano nessa caminhada, volta ainda um pouco, porque o que você adquiriu você já esqueceu, não praticou, e olha esse tempo passando e a coisa não acontecendo. Então, toda vez que me perguntam, quanto tempo eu vou demorar para falar inglês? Olha o que a gente precisa avaliar primeiro. Primeira coisa que eu te falei, eu preciso ter essa rotina, frequência e exposição. Tudo bem que está tudo inserido, né, nessa consistência, ou seja, algo que eu faço sempre. Não faço agora, daqui 2 anos faço de novo, daqui 1 ano eu volto a fazer, daqui 5 eu faço melhor. Não, eu faço sempre. Nossa, mas o resto da vida, teacher, como é que vai ser isso? Muita calma. Ó, a gente começou falando da consistência. Tá, teacher, entendi. Então eu tenho que ter uma consistência de rotina, frequência e exposição ao idioma. Exatamente. Tá, mas como que eu vou organizar isso?
Primeiro passo, eu falei sobre isso num outro vídeo, uma outra aula que eu gravei, que eu já nem me lembro o nome, porque já são muitos vídeos, tem mais de 200 publicações só no Instagram, que acho que foi sobre, eu não tenho tempo para falar inglês. Procura lá esse conteúdo, tanto no YouTube, quanto aqui no Instagram, se você estiver assistindo pelo Instagram, ou aqui no YouTube. Eu não tenho tempo para falar inglês. Eu passei um passo a passo para você organizar isso. Né? Então, se você já entendeu que você precisa da consistência, que é rotina, né? Que é a frequência e que é estar exposto ao idioma, como que você vai organizar isso? Organize a sua consistência, né? Organize essa rotina. Você pode começar organizando quantas vezes por semana você vai praticar o idioma. Teacher, eu não tenho tempo para todo dia, minha vida é uma correria só. Você não precisa fazer isso todo dia, você não precisa praticar inglês todo dia, tá? O que é importante? Elaborar o seu cronograma de acordo com aquilo que você vai conseguir cumprir. Não adianta, gente, ir com toda intensidade. Eu sei que a sua intenção é muito boa, né? Não, eu quero falar inglês para ontem. Ótimo, mas não faça um cronograma que você não vai cumprir. Aí você começa de segunda a segunda. Não, eu vou todo dia. É igual academia de novo, né? Vou todo dia na academia. Você sabe que na prática você não vai conseguir manter, porque a sua rotina não está te dando espaço para isso. Então comece com 2 vezes. Tem que ser pelo menos mais de uma, tá? Então, 2 vezes já está valendo. Depois você vai 3, depois 4, depois 5, aí você vai se organizando. Então, primeira coisa, elabore o seu cronograma de frequência. Isso vai te ajudar a ter consistência nessa prática que você vai iniciar em relação ao idioma, tá? Então, vamos imaginar que você tem 3 vezes disponíveis no dia. Isso pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, o horário não importa. Não, eu consigo incluir 3 vezes na minha semana a prática para eu estudar o idioma, né? E aí você vai procurar qual vai ser a melhor maneira para você, né? Qual é o seu objetivo em relação a isso. E aí você começa organizando o seu cronograma. Então, primeira coisa para eu saber quanto tempo eu vou demorar para falar inglês. Primeira coisa, tem que ter consistência. Sem esse fator da consistência, não adianta você viajar na maionese achando que vai falar inglês em uma semana, em um mês, em 2 meses, em 6 meses, em um ano, 2, 3, 4, 5, se você não tem a consistência. Porque se você não tiver a consistência, você pode demorar muito tempo, mas muito tempo mesmo, tá? Dentro dessa consistência, o que precisa ter? Rotina, frequência e exposição. Grava essas 3 palavrinhas, rotina, frequência e exposição. Tá, teacher, como que eu vou organizar tudo isso? Comece organizando um cronograma dessa consistência. Consegue separar 3 vezes na semana? Pode ser qualquer horário. Um dia pode ser de manhã, outro dia pode ser à tarde. Não, teacher, eu já vou começar com todos os dias. Ok, mas lembre-se, prepara um cronograma, elabora um cronograma que você vai conseguir cumprir. Os horários podem ser alternados. Um dia você pode praticar de manhã, outro dia à tarde. Aquele dia da semana você tem um tempinho à noite. Períodos curtos, tá bom? Não é ficar 1 hora lá, não. Começa ali, ó, 10 a 15 minutos é o suficiente para sua prática, para começar com a consistência, tudo bem? Teacher, eu tenho só 2 vezes na semana. Ótimo, comece com 2 vezes, tá? Eu sempre oriento, comece com 2 vezes. É algo que dá para você incluir na sua rotina. A chance de você pular uma semana sem não praticar nada é pequena, é bem menor, porque 2 vezes na semana é muito mais fácil do que 5 vezes na semana, né? Então é muito mais fácil você encaixar 2 dias da sua semana com treino no idioma. Você pode fazer isso em qualquer período do dia, né? Você pode dividir esses dias na habilidade que você quer treinar. Eu coloquei aqui, por exemplo, se eu tenho 5 dias, eu posso na segunda treinar a fala, na terça o listening, na quarta fala de novo, na quinta o listening, na sexta eu vou treinar pronúncia. Se eu tenho 2 dias, eu vou treinar um dia fala, outro dia o listening, que é ouvir. Então você vai elaborando esse cronograma. Importante, um cronograma que você consiga cumprir. Não começa muito, não, todo dia, e aí você sabe que você não tem tempo, não vai conseguir todo dia, até virar hábito, até virar rotina. Começa com 2 dias. Tem que ser mais de um. Um não tá valendo aqui, tá, guys? Porque daí a gente não vai ter exposição, só uma vez na semana, né? E nem a frequência.
Lembra lá que a consistência tem 3 palavrinhas dentro dela que é importante? Rotina, frequência, então eu preciso pelo menos 2 vezes, e exposição, o que 2 vezes você já vai conseguir para começar essa caminhada, tudo bem? Então a consistência, até quando? As pessoas falam, nossa, Titi, mas então eu vou ter que fazer isso o resto da minha vida. Então, você vai fazer essa consistência, que é o que mesmo? Rotina. Você vai enjoar de me ouvir falando isso hoje. Rotina, frequência e exposição até você alcançar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo em relação ao inglês, tá? Qual é o seu objetivo, né? Qual é o seu alvo? O meu, eu já comentei isso em vários vídeos, quando eu era adolescente, era mais o listening do que o falar. Olha que louco isso, né? Porque eu queria entender o que as músicas que eu curtia na época, na minha adolescência, as músicas internacionais, o que os cantores estavam cantando. Então eu queria entender, então eu comecei a ter consistência para tentar primeiro entender. Claro que depois despertou o interesse de falar, aí eu estudei 5 anos e não falava nada inglês, aquela história que você já sabe que eu já contei trocentas vezes, né? E aí depois eu fui entender como a fala funcionava, por que eu não falava ainda inglês, mas qual que é o seu objetivo, né? Independente do seu objetivo, se é o falar, se neste momento de repente não é o falar, porque você está se preparando para um mestrado, para uma pós, e você vai precisar da proficiência do inglês para interpretação de texto, independente, tá? Você precisa primeiro da consistência para daí você calcular esse tempo. Aqui eu tô falando quanto tempo eu demoro para falar inglês, tá? Ó, eu já vi muitas pessoas, né? Como eu falei agora há pouco, começa a caminhada super bacana, rumo à fluência, para. Começa, para. Lembra que eu comentei com vocês? Guys, isso não é consistência, tá? A partir do momento que você tem a consistência, que é a rotina, frequência e exposição, eu já vi pessoas, alunos, falar inglês em uma semana, em cursos de imersões, por exemplo, né? Já ministrei curso de imersão, onde a pessoa não falava inglês e em uma semana já estava falando dela, falando da rotina, falando do trabalho. Por quê? Porque a consistência dela foi intensa naquela semana. Ela teve a rotina, ela teve uma frequência assim, super, né? Tendo muita aula o dia todo, tendo muito contato, ficou exposta, muita exposição ao idioma. Então, assim, esse tempo pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 6 meses, pode ser um ano. Então, vai depender dessa consistência, tá? Não tem um tempo fechado para cada um. A partir do momento que você tem essa consistência e práticas adequadas para o seu objetivo, importante lembrar isso, né? Porque senão a gente fica andando, fazendo e parece que não sai do lugar, né? A partir do momento que a gente tem essa consistência ajustada, rotina, frequência, exposição, lembra? Rotina, frequência, exposição, né? Com treino adequado, se o seu objetivo é a fala, treino adequado para a fala, esse tempo pode ser muito relativo, pode ser de uma semana até, né, um ano, 2, enfim, então vai depender muito. Então eu preciso, primeiro, consistência. Segundo, eu preciso do treino adequado para aquilo que eu quero. Senão eu fico lá na consistência, eu quero falar e eu só estou praticando listening, só estou praticando reading, lendo muito inglês, o objetivo também não vai acontecer, tá? Com um treino adequado. Então, como eu falei lá, tá? A partir do momento que você tem a consistência, treino adequados, eu já presenciei vários casos em cursos de imersões, por exemplo, intensivos que eu ministrei, onde o aluno alcançou o resultado de falar inglês em uma semana. Então, depende, né? Não tem um tempo certo. Não, teacher, eu só tenho disponibilidade uma vez por semana para me dedicar, para estudar. Bom, então esse seu tempo para falar inglês, ele vai demorar um pouco mais, porque a sua consistência está muito baixa, né? A sua frequência está baixa, a sua exposição está pouca, né? Mesmo que você esteja com um treino adequado. Então, percebam que quanto tempo eu vou demorar para falar inglês, não dá para a gente fechar um diagnóstico aqui e falar uma semana, um mês, 6 meses. Vai depender
desses dois fatores principalmente, a consistência, onde vai ter rotina, frequência e exposição, e segundo, treino adequado. Por que treino adequado? Eu falei sobre isso, né? Falar inglês é igual treinar na academia. Procura esse conteúdo que eu falo muito, dou vários exemplos, né? Porque se eu quero falar, mas eu estou treinando uma outra habilidade, a fala não vai acontecer. Então, esse treino adequado precisa estar alinhado com a minha consistência, né? Tá, então se eu quero falar, o que eu tenho que falar? Se eu quero falar, o que eu tenho que fazer? Falar, guys. Se eu quero falar, eu tenho que falar. É assim que vai funcionar, tudo bem? Então, toda vez quando vir essa pergunta para você, né, essa dúvida, quanto tempo eu vou levar para falar inglês, teacher? Porque eu preciso para ontem. Determina primeiro a sua consistência. Qual vai ser a sua consistência, tá? Qual vai ser a sua rotina, qual vai ser a sua frequência, qual vai ser a sua exposição. Por onde você vai começar mesmo? Eu vou voltar porque essa informação é muito importante. Você vai começar com o seu cronograma. Elabora ele. Quantas vezes na semana você tem para poder se dispor, estudar, pegar o conteúdo, separa isso em 2 vezes, 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, 7 dias se você quer treinar todo dia, tá? Então, essa é a consistência, rotina, frequência e exposição. Depois da consistência, eu preciso de um treino adequado para o meu objetivo. A partir do momento que você tem esse treino adequado, linkado com a consistência, você pode demorar uma semana, 1 ano, 6 meses para falar inglês. Vai depender desses fatores bem alinhados e ajustados. Então, ó, não fica preocupado quanto tempo você vai demorar para falar inglês. A sua preocupação foca nesses 2 itens. Primeiro, consistência. Tô conseguindo, teacher? Tô com a consistência em ordem, tudo ok. Treino adequado. Busque o treino adequado. Se o seu objetivo é falar, busque um treino que vai estimular a sua fala para ele ser desenvolvido. Guys, tanto no meu canal do YouTube quanto aqui no Instagram, no IGTV, onde tem os vídeos maiores, tem muito conteúdo para te orientar nesse passo a passo de qual treino fazer, de como desenvolver a fala. Por que eu estou sempre falando sobre a fala no idioma? Porque é o que eu acredito e é a maneira que eu ensino, né? Eu já trabalho com a fala desde o primeiro instante que você vai começar a aprender a falar inglês. Eu já começo com o desenvolvimento da fala e as demais habilidades, consequentemente, são desenvolvidas naturalmente. Cada método tem o seu jeito. Eu estou falando o método que eu uso, que eu vejo resultado nos meus alunos e naquele que eu acredito que pode ajudar a pessoa a desenvolver a fluência no idioma. Mas tem um zilhão, de repente se você se identifica com outro método, uma outra maneira, fique à vontade para isso, busque essas informações, porém, você vai precisar em qualquer método que você escolher para você, consistência e treino adequado para o seu objetivo. Então, ó, corre lá no canal do YouTube, são mais de, nem sei quantas aulas, acho que já está em torno de 100 aulas para você assistir, então tem muito conteúdo. No Instagram a gente já tem mais de 200 publicações de muita coisa, muito conteúdo para você aproveitar, mas em qualquer conteúdo que você for buscar, gratuito ou não, consistência e treino adequado. Tudo bem? Com esses 2 fatores, o seu tempo, quanto tempo você vai demorar para falar inglês, ele pode ser cada vez mais reduzido se você alinhar e ajustar muito bem esses 2 fatores. Qualquer dúvida, manda um direct, me chama no WhatsApp e a gente vai se falando. Guys, thank you so much. Bye bye, see you.